Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos então, à oitava lição da revista Adulto. Esta lição, que será realizada no dia 26 de maio de 2019. Esta lição, que é do segundo trimestre, de 2019. Lição abençoadora que traz por título O Lugar Santíssimo. Mas, antes de mais nada, vamos fazer a leitura aqui, do texto áureo. Isso mesmo, esse texto abençoador para nossa meditação aqui desta nossa videoaula. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 3. Agora, sem perca de tempo, vamos à verdade prática, que também é importante para o andar aqui, da nossa videoaula desta semana. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. O lugar santíssimo, mas também podemos chamar de Santo dos Santos. Para quem não sabe, este local ali no tabernáculo era uma região mais restrita do tabernáculo. Nós, nas lições anteriores, vemos ali sobre a questão do pátio, o átrio. Aprendemos que o cidadão comum, o judeu comum de outras tribos, poderia adentrar ali até o átrio. Consequentemente, no local santo, era um local de trabalho, e adoração a Deus, aonde qualquer sacerdote, lembrando que o sacerdote poderia adentrar. E hoje, nessa semana, a lição da semana, traz o Santo do Santo, ou lugar santíssimo. Esse local que somente o sumo sacerdote poderia adentrar ali, e só adentrava uma vez por ano para fazer expiação do seu pecado, do pecado dele, do sumo sacerdote, e dos demais irmãos ali da congregação ali do povo de Israel, ou seja, de todo o povo judeu. Esse sumo sacerdote adentrava ali uma vez por ano para expiar esses pecados. Então, vamos aqui ao primeiro tópico, que também traz por título o véu do lugar santíssimo. O véu. Este véu do lugar santíssimo, ele que era como uma barreira, a livre acesso à presença de Deus. Bem sabemos que esse local tinha esse véu, que tinha suas características únicas, na verdade, e cheio de significado. A Bíblia, deixa bem claro ali a tipologia, vindo diretamente a Cristo, diretamente à obra expiatória de Cristo na cruz. E é isso que vamos estudar aqui nesta lição, neste tópico. Pois bem, nós sabemos que este véu ele era feito com 4 cores, muito bem apresentado aqui essas quatro cores, que é o púrpura, o azul, o branco e o carmesim. Eram essas 4 cores que tinha ali. E além dessas cores também tinha o quê? Tinha também o bordado dos querubins ali nessa cortina. Esse véu que dava acesso ao Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Pois bem, o que devemos entender é o seguinte: este local santo é a presença de Deus, na verdade, o trono de Deus ali, onde Deus habitava juntamente com o povo. E bem sabemos que esse local era tão restrito que até o sumo sacerdote, se ele estivesse em pecado, o pecado gravíssimo, um pecado grave, na verdade, se ele adentrasse aquele local, ele poderia ser morto. Para você ver a gravidade da situação daquele local. Pois bem sabemos que
Deus, quando estava ali falando com Moisés, ele deixou bem claro que se o homem se achegar para Deus, se ele chegar, né, com o seu pecado, ele vê Deus, na verdade, ele pode ser destruído, ele pode ser consumido na presença de Deus. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles tinham que estar santos, deveria estar santificados, deveria estar continuamente, é tanto que antes dele adentrar ali o Santo dos Santos, né, bem antes, ele fazia aquele ritual de limpeza, na verdade. Ele não era só a questão de limpeza das suas vestimentas, mas do seu corpo, da sua alma. Ele tinha que estar ali limpo de todo o pecado para ele poder realizar aquele ritual que só poderia ser feito uma vez por ano. Isso leva para quem? Lógico, leva para quem? Para Jesus. E bem sabemos que Jesus, ele realizou, né, na expiação por nossos pecados, e de uma vez por todas não precisamos mais deste ritual que acontecia ali, né, no Santo dos Santos. Então, né, é algo que devemos olhar bem aqui para o nosso, quando olhamos aqui para o cristianismo, né, que devemos levar a sério o chamado de Deus, devemos levar a sério o serviço, a obra que estamos fazendo na obra de Deus. Este véu, ele, né, tinha um bordado especial, né? Esse bordado que era feito à mão, uma obra-prima, na verdade, obra feita por mão de homem. Isso cabe deixar bem claro, que a obra de Deus é feita com o ser humano mesmo, pecadores, só que um bordado especial feito de querubins que estavam ali naquele véu. Aí a pergunta vem, por quê? Por que os querubins? Bem sabemos que à volta do trono de Deus há querubins continuamente ali louvando a Deus. Ali quando, devemos aqui lembrar aqui, né, quando Isaías estava ali, quando ele teve aquela visão maravilhosa, onde iniciou-se o seu ministério, né, ele teve aquela visão onde Deus estava no seu trono e à volta do seu trono tinha os querubins que continuamente, né, falavam, né, continuamente louvava a Deus falando santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. E cabe lembrar também que o anjo, né, o querubim de Deus, na verdade, tinha esse querubim ungido, que era que depois dele ter sido expulso do céu, ele recebeu o nome de Satanás, o nosso adversário. E vemos ali, né, que ele foi o quê? Era alguém que estava ali junto com Deus, mas quis se elevar, né, acima de Deus. Lógico que isso aqui é uma outra história, é outro assunto para outra aula, né? Não sabemos aí quando poderia vir uma aula sobre este assunto, mas é o que temos ali. Nós vemos ali que continuamente a volta de Deus, isso é eternamente, sempre tem esses querubins à sua volta. Então, como se fala ali, o Santo Santo era a entrada do trono, ali, o trono de Deus ali, juntamente com o povo de Israel. Então, devemos entender que ali também estavam ali os querubins, juntamente com Deus, continuamente louvando a Deus. É aí que entra aquela questão do louvor ali, né, no santo, ali no lugar santo, que era o local de trabalho e adoração ali a Deus, e ali no Santo dos Santos, era algo que não se cansava, enquanto a presença de Deus, enquanto Deus estava ali sentado naquele trono ali, porque bem sabemos que ali dentro do Santo Santo tinha o único utensílio que tinha ali, era o que? Era a arca da aliança, a arca do conselho, e essa arca era o que? O trono de Deus junto ali com o povo de Israel. O interessante de tudo, meus irmãos, é que esse véu, já que estamos falando aqui sobre o véu, né? Este véu, ele tinha, né, essas 4 cores, como eu já falei para os irmãos aí. Ele era entrelaçado ali, era como diz, né, entrelaçado ali as cores ali, não era somente uma cor, ela na verdade foi ali trançado ali várias cores, né, 4 cores para ser mais exatos, e tinha o bordado, e cada cor representava o quê? Representava Jesus, sempre representou Jesus, porque as cores são, como já falamos nas lições anteriores, né, que tinha a cor branca, que fala sobre a pureza de Cristo, quando fala sobre, tem a cor púrpura, que fala sobre o seu sentido real, né, o seu sentido que Deus é rei, Jesus é rei, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o que deveria estar reinando ali continuamente entre o povo de Israel. E então, esse é um acordo, né, que aponta para quem? Aponta para a posição de Cristo como rei, como Senhor, como aquele soberano entre todas as coisas. E temos também o que? Além do branco, né, temos a cor azul, que
lembra da onde Jesus veio, que ele veio do céu, esteve aqui na terra, então não poderia faltar aquilo ali, porque sabemos que Deus, ele mora no céu, ele está ali no céu continuamente, no céu de glória, juntamente ali, né, com o seu Filho amado à sua direita. E bem sabemos também, né, que tem a cor, né, aquela cor vermelha, né, o carmesim, aquela cor vermelha que representa o sacrifício de Cristo ali na cruz. E bem sabemos que era entrelaçado ali, que apontava para quem? Apontava para o sacrifício de Cristo ali na cruz. Ou seja, era como se fosse a carne de Cristo ali, como aquele véu ali que separava. O que cabe aqui entender, que os irmãos, para entender melhor aqui essa questão do véu, esse véu, na verdade, não era para deixar aquela, né, proteger Deus ali, né, do homem pecado. Na verdade, era para proteger o próprio homem. Pois bem sabemos, já falamos muitas das vezes, que se o homem, né, o homem pecador, se achegasse a Deus, se ele se aproximasse de Deus, ele seria consumido de imediato, ele seria consumido. Então, é o que acontece. Isso é a separação para evitar que o homem fosse consumido, porque se acontecesse alguém, né, alguém para frente, na verdade, alguém que audacioso, quisesse se achegar à presença de Deus, ele tinha que passar por onde? Tinha que passar por este véu. O que olhamos aqui, né, para o cristianismo, o nosso cristianismo, que vemos aqui é o seguinte: a pessoa que está ali, né, na presença de Deus, que ele, para chegar à presença de Deus, ele tem que passar por quem? Tem que passar por Cristo, tem que passar por aquele véu que representa a carne, representa o corpo de Cristo, representa tudo aquilo que Cristo fez, que Cristo realizou aqui na terra. É algo que aponta diretamente para Cristo. Esse véu é isso. Bem sabemos que o que separa o homem de Deus, é o seu pecado. E o que une o homem é quem? É Cristo. Ou seja, estamos aqui falando de Cristo. Estamos falando do cristianismo. A nossa salvação está em quem? Está em Cristo. O que nos salva deste mal, o que salva daquilo que poderia nos causar morte, é o que? É este véu. É o véu que estava ali, né? Ali impedindo da pessoa de atravessar ali para o Santo Santo, que impedia dele ser consumido, como aconteceu com algumas pessoas que, né, igual Uzá, né, quando ele estava ali, esse rapaz estava ali, quando Davi estava levando a arca da aliança, era somente a arca, né? A arca, na verdade, que representa o trono ali de Deus, aonde essa arca estava ali dentro daquele trono. O que estava ali dentro daquela arca? Estava ali o cajado, né, que floresceu, o cajado de Arão que floresceu, estava ali as tábuas, né, da lei ali, que foram feitas, né, na verdade foram feitas por Moisés, porque bem sabemos que as tábuas, né, da lei foi quebrada para Moisés quando ele chegou ali naquela ocasião do bezerro de ouro, e ele teve que fazer novamente as tábuas, né, da lei ali. E também tinha o quê? Dentro de um vaso de ouro, era colocado dentro desse vaso o maná, ou seja, o maná escondido, escondido aonde? Dentro dessa arca da aliança, que está ali o trono de Deus. Pois bem, e naquele momento que estavam levando ali aquela arca, a Bíblia diz que a arca estava em cima de um carro novo, né, de um carro ali puxado por bois, e com o solavanco ali, né, essa arca começou a cair, começou a pender para cair, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Naquele momento que ele segurou a arca, né, que ele tentou segurar, a Bíblia diz que Deus fez uma ruptura no seu peito, de um lado ao outro, que ele morreu ali de imediato, só dele ter tocado naquela arca ali, a arca da aliança. O que devemos entender é o seguinte: ali é o quê? É o trono de Deus. O que devemos entender é o seguinte: que se o homem pecador, procurar se achegar com Deus, ele será consumido pela glória de Deus, pelo poder do Deus Altíssimo. Nesse segundo tópico, vamos procurar então entender o propósito do véu, o propósito desse véu interior, este véu que separava o santo do santo do santo. Uma coisa que temos em mente, que já falamos aqui no tópico passado, é o seguinte: uma pessoa comum, um pecador, ele não pode, Deus deixou bem claro isso, que o homem não pode ver Deus e permanecer vivo. Ou seja, o homem que conseguiu ver Deus, que consegue ver Deus, que conseguir ver Deus, ele não vai suportar e vai morrer. Então o que acontece? Nós sabemos também, lembrando aqui, que na época que Moisés estava ali, né, levando o povo, né, tirando o povo ali, para levar ele para onde? Para o povo, para a terra prometida. Ele quis ver Deus, quis ver a presença de Deus, né? Quis olhar cara a cara. Aí Deus colocou o quê? Para ele ver Deus,
uma fenda ali na rocha. Ele ficou ali escondido e na penha, né? E Deus ia passar e devia ver Deus pelas costas. E bem sabemos que depois de Moisés ter visto Deus, depois de ele ter visto, né, o Senhor Deus, quando ele desceu do monte, as pessoas não conseguiam encarar, né, o rosto de Moisés, não conseguiam encarar o rosto dele porque brilhava. É tanto que tinha que colocar o quê? Um véu, né, na frente do seu rosto, porque não conseguia ver por causa daquela glória que tinha, né, em Moisés, só dele ter visto as costas de Deus pelas costas. Imagina se ele tivesse visto o rosto de Deus. Ele não suportaria. E, consequentemente, se ele suportasse, as pessoas não iam conseguir chegar perto. Você imagine como é a presença de Deus, como é o poder de Deus perante uma pessoa comum. Pois bem, o escritor de Hebreus, meus irmãos, quando ele fala sobre essa questão ali do Santo Santo, sobre este véu, ele deixa bem claro que o véu é o quê? O véu simboliza o quê? A carne de Cristo, simboliza aquilo, né? E o poder de Deus escondido em Cristo, Porque bem sabemos que se deu isso, cabe salientar o seguinte, que quando Jesus, né, Deus desceu à terra como homem, quando desceu à terra aqui, ele se esvaziou do seu poder, se esvaziou da sua glória, para que ele pudesse andar juntamente com os homens aqui na terra, senão não teria condições. Ou seja, a glória de Deus estava escondida na sua carne, estava escondido atrás dele, atrás deste véu, que esse é o significado, o verdadeiro significado deste véu. E o que cabe entender aqui é o seguinte, Jesus, nós podemos o quê? Ir a Deus através de quem? De Cristo, através do Todo-Poderoso, porque bem sabemos que este véu foi rasgado de alto a baixo. E quem será que foi sacrificado ali na cruz? Quem foi a causa desse véu ter rasgado? Que este véu, na verdade, representava Cristo ali, representava o sacrifício dele na cruz, representava aquilo que Jesus veio fazer, aquilo real missão dele aqui na terra. E se ele realizou isso, logicamente o que? Rasgou-se o véu, rasgou-se, e daquele momento em diante podemos chegar adiante da presença de Deus e não precisamos mais de ninguém, não precisamos de um sumo sacerdote, porque temos o nosso sumo sacerdote para vir e levar-nos diretamente a Deus. Bem sabemos então, né, que este véu era uma delimitação, na verdade, era o que? Um muro que protegia o sacerdote comum, o sacerdote que fazia o seu serviço ali, que louvava a Deus ali continuamente no local santo. Então, fazia aquela divisão. O que entendemos aqui é o seguinte, que nem o sacerdote ele poderia muito bem ser o descendente ali de Arão, ele poderia ser descendente, mas ele não, só por ele ser descendente, ele não poderia o quê? Adentrar no Santo Santo, que esse Santo Santo só poderia adentrar o sumo sacerdote. O que ocasiona é o seguinte, apesar dele ter nascido, né, da linhagem de Arão, para ele ser um sumo sacerdote, ele teria o quê? Teria que ser escolhido também diretamente de Deus. Deus tinha que escolher ele para ser o sumo sacerdote. O que quando nós olhamos um pouquinho mais na história, nós vamos ali, né, uma história sobre a questão do sacerdócio, nós entendemos também que depois do passar do tempo, eles começaram a jogar sorte para ver quem seria a pessoa escolhida para ser o sumo sacerdote. Mas bem sabemos que sorte não existe, essa questão de sorte. É Deus que escolhe a pessoa, que será colocada naquela posição para adentrar no Santo Santo aquele ano. O que acontece? Esse local era tão restrito, que um sacerdote comum, se ele ousasse entrar ali, se ele não, né, se ele estivesse como sacerdote, se ele ousasse entrar no Santo Santo, ele também seria consumido. Imagine uma pessoa que não era da descendente de Arão, o que aconteceria com ele? Nós bem sabemos, que até falamos na lição passada, sobre a questão do fogo estranho que os filhos de Arão trouxe ali na presença de Deus. Só de ter trazido aquele fogo estranho ali, eles foram consumidos pelo fogo vindo diretamente do céu, aquele fogo que veio diretamente de Deus. Eles não suportaram. Imagine a pessoa adentrar, alguém tão na posição, né, tão audacioso de adentrar no Santo Santo, juntamente ali no trono de Deus. O que vemos aqui na memória é o seguinte, quando a pessoa, por exemplo, a Rainha Esther, quando ela estava ali, né, como rainha, ela poderia adentrar vez ou outra ali juntamente com
quando o rei Assuero, né, ia chamar ela para estar com ele, mas a questão de ela entrar no local ali, ela era esposa do rei, né, ela era rainha, né, a rainha Esther, ela era esposa desse rei, o rei Assuero, mas para ela adentrar na sala do trono, ela não poderia entrar assim sem ser anunciada ou sido chamada pelo rei. Se ela adentrasse ali, o que aconteceria? O rei teria que fazer o quê? Teria que mostrar ali, né, apontar para ela o cajado ali, o cetro dele para o lado dela, para ela que ela fosse poupada a vida dela. É a mesma coisa a pessoa que, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo filho de Arão, se ele adentrasse o Santo Santo, só se Deus não quisesse que ele morresse. Mas se Deus permitisse, ele morreria de imediato, fulminado pelo poder de Deus. Ou seja, esta cortina fazia o quê? E na verdade era para salvar aquelas pessoas, aqueles desavisados, de adentrar naquele local santo. É isso que devemos colocar em mente. É um local onde eu não posso adentrar, onde qualquer pessoa não pode entrar, só se ele estiver debaixo da graça, estiver debaixo da presença de Cristo, estiver escondido no véu que é Cristo, aquele que nos defende, aquele que nos cobre de todo o pecado, aquele que nos perdoa de tudo. Somente em Ele podemos chegar diante do trono da glória. Olha só, esse véu, ele indicava um caminho a Deus, indicava o caminho à presença de Deus. O que temos aqui em mente é o seguinte: o sacerdote, o sumo sacerdote, para ele adentrar no Santo Santo, olhe bem, escute bem o que eu vou lhe dizer. Para ele adentrar ali, não era por mérito dele, ele teria que ser escolhido por Deus. Aí, além de ser escolhido por Deus, ele tinha que passar por onde? Pelo sangue da expiação, pelo sangue expiatório ali, para poder adentrar o Santo Santo. Não era somente chegar e adentrar mesmo, não, ele tinha que passar por este ritual de expiação, senão ele não poderia adentrar ali. Ele tinha que, como eu falei para os irmãos, ele tinha que, primeira coisa que ele tinha que fazer é o seguinte: ele tinha que procurar o perdão, procurar cobrir os seus pecados, para ele poder entrar no Santo Santo, para depois fazer expiação do pecado do povo. Somente assim. E ele deveria ser escolhido por Deus. O que devemos, colocando aqui para o cristianismo da atualidade, é o seguinte: que Cristo fez isso por nós uma única vez. Ele fez valer muito mais do que aquele sacrifício que eles faziam naquela época. É isso que devemos entender. Aquela questão de Cristo ter ido lá, né, quando ele rasgou o véu, quando ele morreu, quando ele bradou ali na cruz, o sangue dele começou a derramar com sangue e água, né, ali do seu lado, do lado dele ali. O que aconteceu ali do lado dele? Ele foi ferido pelo soldado. Naquele momento, nós conseguimos o quê? Através de onde nasceu a igreja, aonde nós conseguimos acesso à presença de Deus mediante a esse sangue vertido na cruz, ao sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. Nós só podemos adentrar a presença de Deus mediante essa expiação do próprio sumo sacerdote, que é Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e você, aquele que se sacrificou sem pecado, levou os nossos pecados, levou as nossas queixas, levou as nossas angústias, e hoje temos acesso direto ao trono de Deus, sem precisar de sumo sacerdote, não, sem precisar de acesso de ninguém para entrar. Nós não precisamos chegar para uma pessoa e confessar os nossos pecados para qualquer pessoa, não podemos lá. Nós podemos confessar diretamente para o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que é o nosso véu que leva diretamente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra e que pode nos salvar de todo o pecado. Como era o lugar santíssimo? Ou como era o santo dos santos? Meus irmãos, esse assunto é tremendo. Pois bem, esse lugar santo, né, que temos ali, né, ele tinha uma forma quadrangular. Isso mesmo. Ele era o quê? Era um cubo. Isso. Ele tinha 10 côvados, né, de altura, 10 côvados de espessura, 10 côvados de largura. Isso mesmo. Era isso, era como se fosse um cubo. O que cabe salientar aqui para os irmãos entenderem é o seguinte: não podemos aqui falar com exatidão quantos metros tinha este santo do santo, lugar santíssimo, porque sabemos muito bem que
tem uma certa variação quando se fala em côvado. Bem sabemos que cada côvado, né, mede mais ou menos 45 centímetros, ou seja, 2 palmos. Isso depende muito da quem está falando ele na Bíblia, né, na verdade, que no Velho Testamento ele apresenta uma medida, no Novo Testamento outra medida, porque bem sabemos que nem todo mundo tem o mesmo tamanho do braço. O que cabe lembrar aqui, dá até para mostrar para os irmãos, o côvado, ele era medido o quê? Daqui do cotovelo, né? Do cotovelo até o dedo indicador. Esse aqui é o côvado. Dá mais ou menos 2 palmos, ou 45 centímetros. Mas não podemos falar isso aqui, é esse tamanho. Não podemos falar isso. Mas sabemos que tinha o quê? 10 côvados cúbicos, né? Na verdade, 10 côvados de largura, 10 côvados de espessura, 10 côvados de altura. Nós sabemos, bem sabemos isso aí. E representa o quê? O local do trono de Deus no meio do povo de Israel. Como ele é rei, ele ainda é rei, pelo menos para mim, ele é o meu rei. Ele é rei. Ele é meu Senhor. Eu sou apenas o servo de Deus. E o trono dele hoje é onde? Aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo do peito. Isso mesmo, lado esquerdo do peito. Meu coração é o trono de Deus na minha vida. Então, representa o quê? O santíssimo local ali, né? Que santíssimo lugar santo, né? O lugar santo do santo, é o trono de Deus no meio do povo de Israel. Era o trono de Deus no meio daquele povo que representava, né, o povo de Deus, filho de Deus na terra. E esse lugar, meus irmãos, lugar santíssimo, ele só tinha uma mobília. Isso mesmo, somente uma mobília. Era o quê? Era a Arca da Aliança, ou Arca do Concerto. Bem, sabemos que ela era feita de madeira de acácia, revestido de ouro. Olhe bem, era o trono de Deus. Ela representava quem? Jesus, a presença de Deus no meio do povo. Tinha o seu lado humano, mas também tinha o seu lado que eterno, o seu local que não perdia o brilho. É isso que representa. E só tinha esse utensílio ali dentro, no local, nesse local chamado Santo Santo ou Lugar Santíssimo. E, como bem sabemos, dentro desta arca tinha o quê? Tinha esse vaso de ouro, um vaso de ouro, que tinha o quê? O maná escondido. Porque algumas pessoas perguntam, mas esse maná, como foi colocado ali? Quando o povo de Israel estava findando ali a sua jornada, né? Ali no deserto, quando eles adentraram ali a terra prometida, o que aconteceu? O maná, porque bem sabemos que o maná cessou. Bem sabemos que o maná era um pão vindo do céu, que com o tempo, né, o povo de Israel estava ali 40 anos no deserto, eles comiam desse pão que vinha do céu. Isso mesmo, esse pão que vinha do céu. Era o pão, né, que vinha do céu, que, como eles não sabiam o nome, chamava maná. Que era o quê? O seu significado era o que é isso? Esse é o verdadeiro significado. Maná. E, como eles, para simbolizar o pão, né, que eles comiam no deserto, foi colocado dentro desse vaso. Que, consequentemente, ficou dentro dessa arca. E foi o único maná que ficou ali, junto com o povo de Israel, na terra prometida. Porque eles tiveram esse maná quando estava no deserto. E tem ali também a vara de Arão, que foi na ocasião onde Deus escolheu ele como sumo sacerdote. Essa vara que foi colocada ali na época que o povo estava ali brigando ali por causa de, acreditando que seria uma panelinha ali de Moisés, né, seus irmãos ali, porque bem sabemos ali que tinha ali, o povo começou a brigar porque Deus escolheu ali Arão como sumo sacerdote, as pessoas querendo o poder, querendo, né, estar na posição ali, numa posição privilegiada, mas bem sabemos que não é tão bem assim. Bem sabemos quem está ali na posição de pastor, para a posição de pastor, de obreiro, ou seja, está ali fazendo a obra de Deus, ele sabe que não é a posição privilegiada, porque tem a sua parte boa, mas também tem muita parte ruim, porque quando vem a borduna de Jeová, vem nas costas de quem? Nas costas do líder. Isso mesmo, ele no seu primeiro ato como sacerdote, os seus filhos, perdeu os seus filhos. Olhe bem, no primeiro ato ele perdeu 2 filhos, foi onde eles levaram fogo estranho na presença de Deus. Então o que acontece? Voltando ao assunto da vara,
para eles mostrarem, para Deus mostrar que estava escolhendo quem? Estava escolhendo Arão, mandou cada uma das pessoas, cada líder, pegar uma vara e colocar lá num local específico. E nesse local, né, ele ia mostrar quem ele ia escolher. Escolheu quem? A vara de Arão. Foi a única vara que floresceu. Que tinha amêndoas. Olha só. Ele floresceu, porque os outros tudo secou, né? Porque uma vara sem o tronco vai morrer. E Arão estava ali, floresceu e ainda tinha brotos de amêndoas. Então, esta vara foi colocada dentro da onde? Dentro da Arca da Aliança. E tinha também as tábuas que foram feitas por quem? Foram feitas por Moisés. Algumas pessoas até acreditam que não seja, mas sim. A pessoa fala assim, não, mas as tábuas da lei foram feitas pelo dedo de Deus. Sim, as tábuas foram feitas pelo dedo de Deus, só que Moisés quebrou essas ditas tábuas. Então, ele teve que refazer essas tábuas, que foi colocado aonde? Colocado dentro da Arca da Aliança. É o único utensílio que fica no Santo dos Santos. É o único utensílio que ficava ali continuamente o trono de Deus. O que podemos entender, meus irmãos? O significado que podemos aprender aqui sobre o Santo dos Santos. Preste bem atenção. O local santo era uma antessala. Escute bem. O local santo é um local de trabalho, né, e de adoração a Deus. Era onde eles faziam a liturgia, né, ali, do culto ali, diariamente ali, o Santo Santo, onde o sacerdote estava continuamente ali, na presença ali, né, buscando ali, nessa antessala, adorar a Deus e trabalhar em prol da obra de Deus. E o local Santo Santo é o trono de Deus. Escute bem. Bem sabemos que o local aonde fazemos o quê? Adoração. Aonde adoramos a Deus. O local aonde fazemos a obra de Deus. Não só louvamos, mas fazemos também a obra dele. Aonde realizamos o culto e a adoração a Deus. Aonde o pastor ensina as ovelhas. É aonde estamos ali, né, no culto de, podemos dizer aqui, o culto de ensino. Ou a escola dominical. Lembrando aí a escola dominical. Estamos aonde? No local santo. O local santo é onde? Essa antessala que leva direto a quem? Ao trono de Deus Santo Santo. Esse local é a igreja. A igreja é o quê? É o local santo aonde nós que somos sacerdotes adentramos para fazer a obra de Deus, adentramos para fazer o quê? O trabalho, louvar a Deus. E consequentemente é a antessala onde adentramos o Santo Santo, que é a presença de Deus. O que acontece? Muitas pessoas vão lá naquela caixa, ali naquela casinha ali, feito de alvenaria, feito de madeira, feito de palha, que é a igreja, e fica ali, mas não consegue adentrar no Santo Santo. Mas por que ele não consegue adentrar no Santo Santo? Porque ele não deu lugar, não deixou o Cristo levar ele até o Santo dos Santos. Deu para a pessoa entender? Quando você adentra na igreja ali e você não consegue entrar no clima ali de glória que tem ali, porque estamos no Santo, estamos na antessala, estamos no santo, no local santo, na antessala, para chegar até o Santo do Santo. E não conseguimos sentir a presença dele, porque não entramos no clima, não conseguimos fazer aquilo que deveria ser feito, porque ali na igreja é o quê? Um local para você adorar a Deus, para você louvar a Deus, para você fazer, entregar ali aquele seu culto racional a Deus. E depois que você entregou aquele seu culto racional a Deus, é onde o trono de Deus está ali, né, naquela posição, esperando o seu louvor, e você conseguir sentir a glória do Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, você tem que estar fazendo o quê? Se entregando o seu sacrifício de louvor a Deus, o seu corpo, a sua alma, em louvor ao Todo-Poderoso. Esse é o verdadeiro significado do santo, lugar santo e o Santo Santo. Você só pode adentrar o Santo Santo, ou seja, você só pode adentrar na glória de Deus quando você fez um trabalho de adoração a Deus, onde Deus pode receber o seu louvor, a sua adoração. Quando nós vamos na igreja, quando nos reunimos ali, devemos o quê? Não devemos ali tratar de negócio, não devemos tratar de coisas passageiras, de coisas que vão ficar por aí. Devemos o quê? Tratar de adorar a Deus. Ali o local, ali o local santo, a igreja, é o local onde nós adoramos a Deus, onde buscamos a sua presença, onde buscamos a presença do Todo-Poderoso, e com isso conseguimos
adentrar ao Santo do Santo. Ou seja, conseguimos adentrar na presença de Deus no nosso culto. Um culto onde Deus ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, recebe o nosso sacrifício de adoração. O que aprendemos então, meus irmãos? O que aprendemos com o Santo dos Santos? O que aprendemos com o lugar santíssimo? É a presença de Deus. Jesus, quando sacrificou ali na cruz, quando ele morreu, quando ele bradou ali na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E depois de ter sido rasgado, nós podemos adentrar com ousadia, podemos adentrar ao trono, à presença de Deus e sentirmos o gozo. Não é à toa que quando adentramos aí no culto, ali, conseguimos sentir o coração palpitar. Quando a palavra fala nos nossos ouvidos e desce diretamente no coração. Conseguimos sentir a presença de Deus, conseguimos sentir a glória dele e começa a brotar nos nossos olhos as lágrimas e a nossa língua começa a querer glorificar a Deus. Quando sentimos no nosso coração a vontade de louvar a Ele, glorificar ao Todo-Poderoso, porque estamos ali adentrando, porque depois de Cristo ter rasgado aquele véu, depois de ter feito aquele trabalho, aquela obra ali na cruz, nós temos acesso a isso. Temos acesso à presença de Deus. É isso que aprendemos aqui nesta lição dessa semana. É isso que devemos colocar em nossa mente. Devemos ir para o culto, para o local santo, buscarmos a presença de Deus. Porque temos acesso a isso, podemos ter acesso ao Santo Santo. Só não consegue sentir a presença de Deus quem não foi buscar ela. Porque essa presença está aí. Ó. Qualquer pessoa pode adentrar no Santo Santo e sentir a presença de Deus e sair ali nadando, sair ali voando na glória de Deus. Qualquer pessoa pode acontecer isso aí. Lembra aqui, ó, do nosso amado irmão, o pastor Marco Feliciano, onde ele deixou ali, ó, você vai, quando sair desse culto, você vai sair aqui voando nas asas do querubim, você vai sair voando nas nuvens, porque o Espírito Santo vai te levar ao mais alto que você puder. Ele vai te levar, porque isto é a presença de Deus, é o lugar santíssimo, porque Jesus rasgou o véu. Podemos adentrar a qualquer momento com ousadia e buscarmos a presença dele e sentirmos ele bem do nosso lado, bem junto conosco e sentir a alegria de glorificar o nome dele. Amém, meus irmãos? Deu para os irmãos entenderem o que é santo do santo, o que é o lugar santíssimo? É somente isso. Não é algo lá, não é algo difícil de se entender. Não é algo restrito. É algo que você tem o direito, você tem o direito de buscar isso. Você pode buscar isso, porque Cristo fez aquele sacrifício lá na cruz para que você pudesse achegar a Deus. Fez a ligação ali, ó, do 220. Isso mesmo, foi a ligação. Aquilo que impedia você de sentir a presença de Deus foi jogado, foi rasgado, foi jogado por terra. Foi jogado por terra. E você hoje pode sentir essa graça. Você pode receber a glória de Deus em sua vida. Amém? Eu encerro aqui mais uma videoaula aqui junto com os meus irmãos e agradeço a cada um de vocês que estão aí, ó, participando conosco aqui no meu canal. Eu peço para vocês, desde já, se inscreva no nosso canal, isso mesmo, se inscreva no meu canal. Não esqueça de dar aquele like e também não esquece de ativar o sininho, isso mesmo. E eu espero que vocês também venham, né, compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, isso mesmo, no Instagram, no Facebook, aonde você puder, né, você venha alcançar mais e mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. Graça e paz. Fique com Deus, meus irmãos.